Bom, antes da gente começar, enquanto vocês jogam aí o link, primeiro eu queria agradecer a festa. Sábado que tivemos a festa Urubagé, foi realmente muito bonito, foi realmente uma festa bem de peso, uma festa bem bonita mesmo, assim, então, saiu tudo maravilhoso, saiu tudo muito bonito. Logo a gente vai começar a postar as fotos, mostrar como foi, para quem não conseguiu estar presente, mas foi muito bonito, como sempre. Agora a próxima, dia 10 de setembro, que será Águas de Oxalá. Será a festa de Oxalá, então dia 10. Aí 2 festas seguidas. Bom, jogaram no grupo lá? Bom, então o assunto de hoje é um assunto que muitas pessoas já vieram me perguntar, já vieram comentar como que funciona a ideia do, nossa, mas eu tô com macumba, eu peguei macumba, eu tô com trabalho, eu tô com algum feitiço em cima de mim, alguma coisa, ou seja, eu vou explicar, trazer para vocês um pouco essa noção do que representa essa ideia de eu estou com demanda, eu estou com macumba, eu estou com obsessor, porque assim, as ideias elas não se encaixam se a gente começa a pegar principalmente pontos de vistas diferentes de religiões similares, por exemplo, de uma Umbanda, como a Umbanda enxerga e vê esse ponto de vista, como que o kardecismo enxerga, que é completamente diferente, a visão do próprio candomblé. Ou seja, eu vou trazer um pouco, claro, para vocês, um pouco a visão do candomblé, o que o candomblé especificamente enxerga, como ele enxerga esse ponto de vista, só que por o candomblé ele ser uma religião extremamente rica, assim, recheada com muito, não só informações, mas com muitos mitos, com muitos itãs, com muitas lendas, ou seja, com muito passado, com muito conhecimento robusto por trás para dar um certo fundamento. Então eu acho que de todas é a que dá a maior, no meu ponto de vista, aqui não sou o dono da razão e nem quero ser, mas para mim especificamente é a que eu consigo encontrar dentro até de mitos, dentro de uma mitologia, dentro de algum ensinamento, uma visão não só um pouco mais ampla, mas uma visão mais clara, para que a gente possa ter uma visão mais abrangente, a gente consiga ver e enxergar as coisas não apenas pelo ponto de vista de eu estou recebendo alguma coisa, não estou recebendo, tem uma macumba, tem uma demanda, ou seja, como que eu sou vulnerável a isso, como que eu não sou, se eu estou, se eu não estou, como que funciona. Para eu entrar nesse assunto, a primeira coisa que eu tenho que explicar para vocês é o que é Adiogun. Os famosos Adioguns, tem gente que fala Adiogun, tem gente que fala Adioguns. O que vem a ser isso? De onde vem essa expressão? O que representa isso? Então vou falar tanto de Adiogun, vou falar um pouco do Ebó, falar a relação de feitiço, vou falar do Ebê, o que é o Ebê, que o Ebê especificamente é a macumba, é o trabalho, ou seja, é o trabalho em si feito, ou seja, todo esse conteúdo que representa e vai dar uma base para a gente muito mais ampla para que a gente possa entender e não apenas enxergar aquela coisa mais superficial, aquela coisa mais verniz por cima, como que alguém fez, acendeu uma vela para mim, fez isso, matou uma galinha, fez isso e minha vida desandou. Calma, não é bem por aí, não é assim que funcionam as coisas. Então, a primeira coisa para explicar é o que é Adiogun, para que você consiga entender tudo que funciona. Adiogun significa, a tradução direta seria guerreiros unidos. São guerreiros que estão unidos. O que são os Adioguns? Os Adioguns são todos os males que chegaram à Terra. Esses são os grandes Adioguns. Lembra quando eu dei uma aula sobre os Irumalés e eu expliquei que existe 401 Irumalés da direita, 400 mais um que é o Ori, e 201 que são os Irumalés de esquerda. Esses Irumalés da esquerda são especificamente esses Adioguns. Não necessariamente é Exu, como muitos acreditam. Muitos Exus, muitas vezes, são Irumalés de direita, e não de esquerda, como todo mundo imagina. Porque quando você começar a entender essa relação, você vai perceber que toda essa dimensão que existe entre a ideia do diabo cristão, que tem do bem e do mal, não existe. Porque neste contexto, o bem e o mal, ele não existe. Né, especificamente como um ser que vai ser a personificação dessa realidade boa ou dessa realidade má. Não existe essa personificação, não tem isso. Então, na realidade, esses
Adioguns, eles são esses Irumalés da esquerda, que quando antigamente se viviam tudo junto, que era tudo junto, Orum, Aie, já contei esse mito, e por um cajado de Oxalá, o Pachorô ter batido, fez a divisão, o Orum se tornou um lugar sagrado, onde os orixás iriam habitar. Então todos os Adioguns, eles foram expulsos do Orum e foram mandados para o Aie, para a terra. E aí eles ficaram aqui junto com a gente, vivendo aqui em comunhão. Então, eles não vivem no Orum. Isso é uma coisa principal para se entender. Adiogum não vive no Orum, ele vive aqui no Aie, ele vive aqui na terra com a gente. E aí existem alguns Adioguns que são os mais conhecidos, que são os que trazem maior conflito e maior problema. O Adiogum mais conhecido, que seria o mestre de todos, o que manda em todos conhecem, que é Iku, que é a morte. Mas não é a morte, morreu, é a morte prematura. É porque todo mundo vem já com o seu propósito de um dia morrer. Ninguém fica para semente. Só que a morte prematura, quando não é o teu momento e você morre antes do que o teu orixá, ou do que foi combinado antes, junto ao Nibodê, Acassó, Ifá, não importa quem foi aquela entidade, aquele orixá, aquele Irumalé que teve esse acordo, mas aquela morte prematura que é Iku, que é aquela morte antecipada quando você não está no seu momento. Este é um Adiogum. Dizem que, vamos dizer, a esposa dele seria Arum, que é a doença. Então, por isso que muitas vezes quando vai se fazer um ebó, a gente faz a Timberunó e está tirando Iku, está tirando Arum, está tirando Ijá, ou seja, tem vários Adioguns que são mandados embora justamente porque está tendo algum problema na vida da pessoa e a pessoa está tendo acesso a isso. Então a primeira coisa é entender que esses Adioguns, eles foram expulsos do Orum e vivem no Aie. E eles estão aqui presentes o tempo todo. Então, os mais conhecidos é Iku, que é a morte, Arum, que é a doença, o Ejó, que muitas vezes é o problema, quando a gente está mandando Ejó, confusão um pouco, também já são mandados embora. Tem um que é o Ofô, que é o contrário, Ofô é palavra, Ofô. Ofô é o prejuízo, o dano, mas aquele dano muitas vezes de você tomar um prejuízo, de tomar um golpe, tomar alguma coisa assim. Então também é um que vive, assim, e tantos outros, a inveja, a raiva, o ódio, ou seja, tanto essas maldades que existem, todos eles são Adioguns. Todos eles são Adioguns. O próprio EP, que é a maldição, EP é a maldição, então isso é uma coisa séria, principalmente maldições quando são de mãe, de pai, de pessoas muito próximas. Geralmente as maldições são bem pesadas, então é muito forte, é muito pesado. O Ijá, como eu falei, que o Ijá é briga, confusão, então às vezes você entra numa empresa, lá de repente sem querer começa um monte de briga, um monte de confusão, você abre uma empresa nova, sei lá, um comércio, quando vê, briga o dia inteiro, todo mundo briga, ou dentro de uma casa mesmo, muda alguém, vem alguém para dentro da casa, começa uma briga atrás da outra, uma briga, ou seja, alguém trouxe Ijá para dentro de casa, porque já que ele vive na terra, ele muitas vezes ele se alimenta do quê? Da gente. Então quando a gente dá abertura a isso, é o que acaba acontecendo, porque são como se fosse, são entidades mesmo, que existem, que possuem essa vibração. Claro, é dentro de uma mitologia, mas dá para você ter um entendimento de como isso funciona e como isso representa. Nem sempre é um Adiogum, muitas vezes é uma dificuldade. Muitas vezes você vai num jogo e você vai ver que você tem ali uma dificuldade que você tem e não é diretamente um Adiogum, ou seja, não tem uma maldição em cima de você. Às vezes é alguma coisa, de uma dificuldade, alguma barreira que você está tendo, algum problema que você está criando, e você foi lá, resolveu, acabou, ficou para trás e pô. Às vezes não, às vezes é um Adiogum. Então o jogo de búzio é muito preciso justamente para falar, se é a primeira coisa, se é um Adiogum ou se não é um Adiogum. Então é entender que todos esses grandes Adioguns que existem são presentes constantemente na Terra. Qual que é muitas vezes o problema que se surge a partir daí? Tem pessoas que sabem manipular esses tipos de entidades. É aí que começa a ficar perigoso. Porque tem tanto a forma de você trazer esse Adiogum para a sua vida, que eu vou depois explicar como que você traz, como que você acaba fazendo, porque muitas vezes a gente faz isso constantemente e não sabe o porquê está fazendo, ou
quando algumas pessoas têm esse poder de manipulação e sabem invocar um Adiogun, sabem provocar um Adiogun de alguma coisa e jogar em cima de você, jogar em cima de uma pessoa ou fazer coisas do tipo. Então existem esses dois lados que são perigosos. Essa pessoa que está acostumada a fazer, que tem esse relacionamento, é o velho ditado que diz, né? Quem com os porcos se mistura, farelo come. Então, se você analisar, a primeira coisa que você vê, essas pessoas que manipulam com Adioguns, que mexem com Adioguns, olha a vida delas. É de cabeça para baixo, estão sempre doentes, ou seja, se ela tem um bom relacionamento de chamar um Adiogun para jogar em cima de alguém, o que acontece com ela? Os Adioguns estão em volta da vida dela. E a mesma coisa se você vai preparar um perfume para alguém, se você vai dar de presente. Se você vai preparar um perfume, você vai sair, quando você vai, você está cheirando aquele perfume. Ou seja, aquele cheiro está em volta de você e aquilo está te incomodando. É a mesma coisa. Então, essas pessoas que têm essa manipulação e sabem manipular, tudo bem, elas sabem muitas vezes ir lá invocar um Iku e mandar Iku em cima de uma pessoa para matar, por exemplo. Mas ela é uma pessoa que ela está 24 horas ao lado da morte. Quantas coisas morrem na vida dela? Quantas pessoas você vai ver precocemente ela perdeu na vida? Às vezes um filho, perdeu uma irmã, ou seja, não só nela, mas à volta dela. Então, essas pessoas que manipulam Adioguns, eu sempre falo, isso é uma coisa que eu aprendi com os antigos. Ou você manipula no sentido de serve, ou você serve Adiogun ou você serve Orixá. Você não tem como servir as duas coisas. Ou você tem um bom relacionamento com o Orixá, que são os seus Irumalés de direita, ou você tem relacionamento total com o Irumalés de esquerda, que é os seus Adioguns. Não tem como você ter relacionamento com os dois lados. Não tem. No meu ponto de vista, não existe como você se relacionar com os dois lados. Não tem como. Você pode conhecer e saber mandar embora, você saber tirar, mas é diferente. Ah, mas eu tenho que saber manipular para saber desmanchar ou mandar embora. Não. Não. Quem fala isso, Pai de Santo que fala isso, para mim é ignorante. Um médico, oncologista, ele não precisa ter câncer para curar o câncer de uma outra pessoa. Ele conhece o tratamento. Ele conhece quais são os passos que devem através da medicina, seja quimioterapia, radioterapia, ou seja, não importa, mas ele consegue, através de um diagnóstico, saber qual que é o tratamento preciso. E ele nunca teve um câncer. Ou seja, ele não precisa ter o câncer para poder curar o câncer no outro. Isso não existe. Isso é burrice no meu ponto de vista. Então, o primeiro ponto, para você manipular, mandar embora, saber tirar os Adioguns de uma pessoa, a primeira coisa, você não precisa ter relacionamento com ele. Você precisa, e nem temê-los. Porque se você teme, é uma abertura que você tem, que mais para frente eu também vou explicar um pouco sobre isso. Então, primeiro ponto, saber identificar se é um Adiogun ou se é uma dificuldade. Porque às vezes você está encarando como Adiogun, olhando que não é. Às vezes não é um Adiogun, ou seja, não é uma energia que se introduziu ali, o que você trouxe, o que alguém mandou, mas que se instalou ali e começou a gerar problema. Às vezes não, às vezes é uma situação sua, às vezes emocionalmente você não está bem, às vezes só a sua frequência que baixou naquele momento e acabou afetando alguma coisa, no entanto que logo em seguida aconteceu alguma coisa boa. Então esse é o primeiro ponto, ter essa noção de saber diferenciar, porque é bom você ter a noção de saber quando tem um Adiogun na sua vida, porque você tem como saber. Independente de você ir para um jogo de búzios e você buscar um Ifá, você buscar um Médio de Lodum, ou seja, não importa qual é o caminho que você use, mas independente disso, você tem como saber se você está tendo um bom relacionamento com o Orixá ou um bom relacionamento com os Adioguns. Então, como que você vai entender isso? Primeiro ponto, como eu disse, é entender isso. O segundo, é compreender que tem pessoas que sabem manipular eles, mas são pessoas que já estão em volta. Então, primeira coisa que eu falo, quando você entra numa casa, a primeira coisa, veja se o pai de santo, se a mãe de santo tem relacionamento com o Orixá ou com o Adiogun. Porque se ela tem relacionamento com o Adiogun, saia dessa casa na mesma hora. Porque como que uma mão que está acostumada a fazer presentes a Adiogun em prol da maldade do outro, ou seja, em desarmonia com o outro, vai pôr a mão no seu ori e conseguir rezar alguma coisa? Difícil. Então, a primeira coisa é saber qual que é este relacionamento. Porque um pai de santo, uma mãe de santo, ou seja, um zelador de santo, que seja digno de Orixá, não tem relacionamento com o Adiogun. Não tem. Não faz esse tipo de coisa.
não trabalha desse tipo de forma. Embora hoje o dinheiro, o comércio ficou, faz amarração, faz isso, faz não sei o quê, e eles acabam se vendendo, que na verdade não é se vender, para mim isso é se prostituir diante de um Adiogum, é o que você está fazendo. Só que assim, aquilo faz parte da sua vida. Olha a vida à sua volta, olha como fica. Então veja ao seu lado, veja, porque quem é de orixá, quem é Lesse orixá, quem come obi, quem come ataré e reza, ou seja, faz seus oriquis, faz seus adurás, faz seus guibadurás, está em contato com o orixá, a boca é sagrada. Onde sai o sopro, o emi, é sagrado. Então, sabe, pai de santo que amaldiçoa filho de santo, que espragueja, que fica jogando praga, sabe? Não, de manhã tem que acordar, fazer oração por ori, fazer oração de Eledá, rezar, pedir a bênção do orixá para aquele dia, pedir ao seu ori que naquele dia seja um dia iluminado, que seu ori seja claro, seja limpo, transparente, que seu ori tenha consciência para que você possa ver as coisas com maior discernimento, para que você possa estar em maior contato com o teu orixá, com o orixá dos filhos. Ou seja, o ofó é sagrado. Por isso que eu falo, quem é do santo pragueja o outro, amaldiçoa o outro, a vida começa a cair. Por quê? Porque você começa a chamar de Ogum para sua vida. Se você chama de Ogum para sua vida, ele vem. Ele vem. Existem 1000 formas de você chamar de Ogum. E se você está chamando ele constantemente, ele está vindo. Então, é diferente de um trabalho, uma macumba, uma coisa do tipo. Quando a pessoa tem uma macumba, uma coisa, o que é isso? A macumba, o trabalho, é chamado de EB. Eu tenho um EB contra mim. O que é um EB? É uma macumba. Alguém foi lá e fez alguma coisa para você. Pegou teu nome, foi lá, trabalhou com teu nome, pegou um objeto teu, um pertence teu, foi lá, trabalhou e fez. Não é tão simples assim, quanto as pessoas imaginam. Tudo bem, vamos dizer que essa pessoa vai lá, ela sabe trabalhar e jogou para cima de você um Adiogum de Ejó, por exemplo. Que é um Ejó de problemas, de confusões, principalmente muito problema, ou seja, são coisas que começam a dar errado. Sabe aquela pessoa que onde você põe a mão parece dar errado? Você põe lá, troca de carro, seu carro começa a quebrar, aí você faz não sei o que em casa, ou seja, é um problema atrás do outro que você perde mais tempo arrumando e salvando de situações do que tudo. Tudo bem, ela pegou e jogou isso, ou seja, um arum, chamou essa doença pro teu lado e jogou uma doença em cima de você, e a doença se encostou, viu que você tem mais predisposição e aguçou aquilo. Então, viu, você vai, por exemplo, ter uma predisposição maior na parte circulatória, sei lá, a parte de pressão. O que ele faz? Ele exalta aquilo com uma intensidade que você começa do nada a ter problema de pressão. Por quê? Porque a arum se instalou ali do seu lado, ou seja, a doença está ao seu lado. Primeiro, que é o que eu sempre falo, se você pegou isso, é porque em algum momento a arum já te conhecia. O que você fez para ele, para que ele chegasse até você? Porque no mundo espiritual, eu tenho um carrego, muitas vezes é usado, eu tenho um carrego de Exu, eu tenho um carrego de Egum, eu tenho um carrego... Calma aí. Na realidade, Exu não ataca ninguém à toa. Porque esses Exus que são os Exus catiços, que são conhecidos, Tranca-Rua, Marabô, Tatacaveira, Sete Encruzilhadas, ou seja, esses são Exus catiços. Não deixa de ser Egum também, como qualquer outro. É diferente de um Exu Olopá, que é um Exu castigador. Exu Olopá é o Exu que carrega o bastão, carrega o ogó, é o que desce o cacete em alguém. Ou seja, ele só vai bater em alguém se há uma necessidade daquela pessoa apanhar no sentido de correção. É diferente, eu tenho um carrego de Egum, não, eu tenho um carrego de uma alma dessa. Porque o Egungun em si, o que é o Egungun? O Egungun, já expliquei, o Egungun é um ancestral divinizado seu. Então o Egungun vai te atacar bestamente por qualquer motivo. Ele é um ancestral, ele é um babá, ou seja, ele é um ancestral, muitas vezes ou o babá que tem de acordo com o orixá, ou ele é um ancestral divinizado seu, que por qual motivo ele vai te atacar, por qual motivo ele vai te agredir, que alguém pediu. Se eu virar agora para a Ana falando, eu não sei, eu não fui na casa da Renata, hoje ela falou um negócio, vai lá e bate nela para mim. Ela vai falar, por quê? Ou você acha que é o que se conhece por aí, me dá uma pinga, me dá um frango, me dá uma cachaça, uma farofa que eu vou lá e vou bater. Não, Exu não é assim. Exu não se vende por meia dúzia de besteira para ir lá e atacar uma pessoa e criar um problema na própria vida dela. Então, existem algumas coisas que fazem com que você se proteja diante de um Adiogum ou diante de alguma outra coisa. O que seria a primeira coisa? A primeira coisa seria o Iuá, que é o caráter. O caráter é fundamental. Uma pessoa de bom caráter, uma pessoa de um caráter ilícito, uma pessoa direita,
dificilmente pegam no carrego. Por quê? Porque todo Adiogum, para pegar em alguma pessoa, primeira coisa, tem que ter o aval de dois seresinhos. Yami e Exu. Quando eu falo Exu, com S. Exu Orixá. Somente a partir de uma permissão de Yami, ou Yami Oxorongá, e de Exu. Sem a permissão desses dois, nenhuma Adiogum vem para cima. Já começa por aí. Então, se você já fez algo que não é muito legal, ou alguma coisa que trouxe para você um Adiogum que você criou, eles vão ser coniventes com isso. Por quê? Porque você atrai aquilo que você está na sua sintonia, que você está na sua frequência. Se eu pegar agora uma pedra e atirar na Ana nessa altura, eu vou acertar nela, porque eu atirei na altura dela. Se eu atirar acima ou abaixo, eu não vou, do lado eu não vou. A gente só pega aquilo que está na nossa altura, que está na nossa frequência. Então, muitas vezes, quando um Adiogum vem para cima de você, por um lado é bom. Ou seja, tem que entender também o lado bom. Por quê? Porque está mostrando para você qual é a tua fraqueza. Aonde você está vulnerável, porque se esse Adiogum entrou por ali, o que mais pode entrar por este mesmo caminho? Aonde você está vulnerável, por qual outro caminho você pode se prejudicar e pode ferrar? Então, isso é fundamental. O caráter, o seu ori estar em ordem é fundamental. Não é dar comida para o orixá. Não é sair por aí desembestado dando comida, eu sou filho de Ogum, começar dando inhame, sai dando feijão preto, não adianta nada. Se o teu ori estiver em desequilíbrio, que aí é onde entra famoso Elenini. Se você estiver com Elenini no ori, ou seja, com desequilíbrio em seu ori, que é o mais perto de uma loucura espiritual, isso acaba com você. Isso te deixa vulnerável. Então, olha quantas coisas. Primeira coisa, que é o caráter, Yuá, que é caráter, Yuá. O seu caráter legal, você já segura. Segundo, o seu ori está em ordem. Se você tiver com o seu ori claro, o seu ori em ordem, seu ori bonitinho, perfeito. Não tem o que vai desequilibrar o teu corpo, gerar uma desarmonia para isso alcançar. Por quê? Porque quando alguém faz uma macumba para você, ela faz em um plano para alcançar em outro. Então, ou seja, a pessoa ela faz alguma coisa aqui, usando elementos físicos, vela, sangue, mel, dendê, pimenta, ou seja, pena, cachaça, ou seja, vai usar uns elementos, agulha, sei lá o que ela usa, sebo para fazer as coisas. Ou seja, ela usa elementos deste plano para alcançar em outro plano. Como que você está no outro plano? Como que está a sua reputação no outro plano? Tá bem? Você está diante de um orixá de face aberta diante de um orixá? Porque se você no outro plano não estiver bem, vai alcançar e vai pegar. Porque a sua frequência não vai estar numa frequência que é a do seu orixá. Então, por isso é muito importante saber que muitas vezes, quando alguém faz um trabalho, faz um EB para você e pegou, primeiro você estava vulnerável. Segundo, é um bom motivo para você olhar para o seu ori e ver como que você está cuidando do seu ori. Terceiro, você perceber como está o seu caráter. O que você vem fazendo de errado com você? O que você vem chamando a Adiogum à sua volta? E existe formas simples de chamar a Adiogum. Das mais simples possíveis, que você faz todo dia e não sabe. E aí, quando alguém manda, você já está na frequência dele, que você já está chamando, você vai criar um problema. Então, por exemplo, uma das coisas principais de chamar a Adiogum para a sua vida, que é onde entra os preceitos. Por que você acha que quando você tira um ebol ou faz alguma obrigação, você tem preceito? Porque todos os preceitos que você está fazendo é justamente para evitar o Adiogum. Muita gente acha que o Euó, ou seja, a quizila do orixá, é justamente porque se eu faço aquilo eu vou deixar meu orixá irritado. Não, o orixá não vai ficar irritado porque se você é de Oxalá e você usou uma roupa preta. Não, ele não vai ficar irritado com você. Mas você está trazendo um Adiogum, que é a escuridão do seu lado. Fumar é um dos maiores Adiogum que tem. Por quê? Porque é uma coisa que você sabe que está te matando e que vai te fazer mal. Então, quando você faz isso e você fuma, o que você faz? Você está chamando a Adiogum de Arum para você, que é a doença. Por isso que quando se faz muitas vezes um ebó, alguma coisa, tem que parar ou dependendo diminuir, mas assim, não pode ter feito o santo alguma coisa, um ano sem tal. Por quê? Você acabou de fazer uma coisa limpa, você vai chamar de Ogum?
Então, por isso que existe. A bebida alcoólica é a mesma coisa. A carne vermelha, ou seja, que é a morte, você está chamando de cu. Então, na realidade, quando você tem um preceito, não é porque você não quer provocar a ira do seu orixá ou perder um pouco o efeito somente do ebó. Mas você fez um ebó por quê? Porque em algum momento você trouxe um adiogum para a sua vida. E o que vai cortar aquele adiogum? O ebó. Porque é o ebó que vai gerar o desequilíbrio e vai mandar aquele adiogum embora. Se você continua fazendo a mesma coisa para aquele adiogum, ele não vai embora por completo, ele fica um pouquinho. Daqui 1 ano, 2 anos ele volta na sua vida. Aí tá que você tem que tirar outro ebó e aí vai. Só que esse é o problema. Nesse tempo, alguma coisa pode nascer. Pode se tornar uma coisa crônica. Se é uma doença, pode virar uma coisa crônica. Então existe de todos os tipos de adiogum. De perda, de infortúnio, que muitas vezes é o ebó de Odi virado a Exu. Você tem N coisas. E aí você faz justamente para mudar. É igual aquela pessoa, por exemplo, muitas vezes, que é o caso que a gente briga, a pessoa ela está desenvolvendo diabetes, ou está diabética, ela vai comer doce, sabendo que vai trazer um adiogum, que é arum para ela? Então não, ela dá uma segurada. Mas comer doce vai trazer adiogum? Se você sabe, conscientemente, o que você faz está provocando a tua doença, é um adiogum. Esse é o segredo para você entender quando não é um adiogum. Quando você sabe o que você está fazendo. Isso é legal por quê? Porque hoje você pode se perguntar qual é hoje o adiogum mais próximo de você que você tem. Qual é aquele mais próximo que você tem? Um dos piores é a preguiça. A preguiça é um dos piores adiogum que existe. Por quê? Porque ele impede com que você se desenvolva, ele impede com que você reconheça sua capacidade, com que você desenvolva suas habilidades, ou seja, faz com que você seja menor do que é, impossibilita o teu sucesso. Então, às vezes, por exemplo, o que você hoje vem enrolando na sua vida e vem trazendo? Vai chegar uma hora que vai trazer, o adiogum vai se instalar na tua vida, vai gerar um desequilíbrio e você não vai ter foco para fazer nada. Tudo você começa na segunda. Aí começa, é academia, é dieta, é procurar um emprego novo que você não aguenta mais o novo, o velho, é mudar, ou seja, aí você começa. E tudo você vai enrolando, Aí muitas vezes vai pro jogo, descobre que o que existe ali é um adiogum, que é da preguiça que está ali, por exemplo, e aí vai se ter muitas vezes um ebó para se fazer, vai sair um ebó, por exemplo, de Ejocô, por exemplo, ou um de Ogum, que é um de caminho que dá movimento, ou um ebó de Exu direto, que é o que vai fazer movimento para que o infortúnio não chega, para que vai sair, aí você vai gerar aqueles elementos para desequilibrar aquilo que está desequilibrado e equilibrar na vida da pessoa. Então, é importante entender que muitas vezes, primeiro, ninguém é inocente do processo. Vítima, gente, bota uma coisa na cabeça, só existe vítima de si mesmo. Ninguém é inocente de processo algum. Se Lenini se instalou na sua vida e gerou uma loucura, e aí isso pode ter afetado o teu casamento, pode ter afetado a tua vida, ou seja, milhares de coisas afetou e gerou um desequilíbrio em você, é porque esse desequilíbrio se instalou na sua vida e se instalou esse adiogum na sua vida. Muitas vezes é um ebó preciso, muitas vezes não é ebó, muitas vezes é o guri, que é o guri que vai dar um equilíbrio, ou é o guri, porque para tirar ele Lenini, por exemplo, não existe ebó, somente guri. Guri é a única coisa que consegue iluminar o ori e conseguir realmente tirar. Nossa, tá aí. Então, toda essas oportunidades que vocês acabam dando é uma porta que você dá para o adiogum entrar na sua vida. Então, por isso que muitas vezes uma das primeiras coisas que eu falo, que eu sempre digo isso e eu vou repetir eternamente: se você não é uma pessoa que consegue ter disciplina, não entre para o candomblé. O candomblé tem que ter disciplina. Não é disciplina de rigidez, não é de obrigação, é disso, mas é de saber que você tem que tomar seu banho, que você tem que estar louvando o teu ori, que você tem que estar cuidando de Exu, que você tem que estar despachando porta, que você tem que de vez em quando estar passando às vezes um grão branco, um ovo, principal ovo, que gosta de passar uma pipoca, ou seja, você tem que estar se cuidando justamente quando você percebe que a adiogum está se instalando na sua vida. E como que você ganha isso? Disciplina. A disciplina é essencial. A disciplina, que nem hoje, uma gira de desenvolvimento. Quantos que estão aqui estão em desenvolvimento? Quantos faltaram? Cadê a disciplina? Disciplina. Senão, eu sempre falo, o candomblé é para poucos. O candomblé não é para muitos.
Porque poucos vão querer. Quem acabou de fazer o santo agora sabe a dificuldade que é o preceito, a obrigação, o contato. Por quê? Porque na realidade a disciplina é sempre para cima. Eu nunca vi alguém ter uma disciplina para baixo. Nunca vi. Alguém se disciplinar que eu vou ver Netflix sábado inteiro. Não. É sempre uma disciplina de estudar, de ler um livro, terminar aquele livro que está lá em... Ou seja, a disciplina sempre é para cima. Então, a disciplina dentro de uma casa de santo, por isso que muitos pais de santos são extremamente rígidos, são bravos, são invocados, justamente por conta disso. Porque quem já no primeiro mês já balançar, já cai fora. E para ele é bom. Porque ele não vai ficar perdendo tempo com uma pessoa que sabe que daqui 2, 3 meses já está fora da casa. Entrou por oba-oba. Muitos entram já nesse oba-oba. Não fica, não vai ficar. Por quê? Porque justamente não consegue manter uma disciplina, que é um dos adioguns, que é da preguiça principal, que é uma das coisas que mais afeta a vida da não só da pessoa, mas da família dela. Por isso é essencial todo esse lado. Então, entender que quando você se faz muitas vezes um ebó, por exemplo, o ebó, entende ebó? Ebó significa sacrifício. Mas não é sacrifício animal que eu estou falando. Um deles é, toda vez que eu falar ebó, tenha uma visão ampla da palavra. Às vezes é um sacrifício que você vai fazer de deixar ir para balada em 2 fins de semana por mês para poder estar aqui na tua casa, de santo, zelando pelo teu orixá, buscando o teu sagrado, buscando contato com aquilo que traz e que vive em você de divino. Isso já é uma disciplina que você acaba fazendo. Ou seja, os hábitos que vão se criando, no começo viram uma disciplina, depois vira hábito. Depois você está fazendo, você nem percebe. No começo, o rezar toda manhã, enquanto você faz um guri, e você é obrigado a rezar toda manhã, ninguém é obrigado a nada, mas no começo torna uma coisa meio... Depois vira um hábito. Quando você não reza, você se sente mal. Porque você se sente tão bem rezando, acordando logo de manhã e perdendo 5 minutos, 10 minutos, assim, para fazer uma oração e dar uma tônica boa para o seu dia, para que o seu dia você esteja em contato com o teu ori, e se tiver um problema naquele dia, você já está mais leve para lidar, você já está mais, assim, você não está tão pesado para lidar com aquilo. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Então, por isso que existe um processo dentro de uma casa de santo. Então, a primeira coisa é o sacrifício. Se sacrificar de algumas coisas, sim, mas é se sacrificar do que te faz mal. Nunca um pai de santo e um orixá vai chegar para você e vai fazer você fazer um sacrifício de alguma coisa que é ruim. Você vai ver algum prazer vazio que não te leva a nada, é alguma coisa insignificante que não te preenche nada e um hábito que você tem. Nunca um orixá e um pai de santo, uma mãe de santo vai chegar para você e vai dar uma disciplina de alguma coisa que vai ser para o seu mal. Se faz algo que não vai te ajudar, saia da casa, que esse pai de santo não é um pai de santo real. É um pai de santo fake news aí por aí. Porque o objetivo, ele me proibiu disso. Por que ele te proibiu? Que nem, é uma coisa, eu não proíbo ninguém a nada. Porque eu acho que, assim, primeira coisa, eu não estou lidando com crianças. Para mim, todo mundo é adulto. Então, assim, não obriguei ninguém a entrar. Todo mundo entrou por si. De livre e espontânea vontade, e não pressão. Todo mundo entrou. Então, assim, eu não vou obrigar. Por exemplo, uma das coisas, tem gente que vem para casa, hoje não acontece isso, mas antigamente já teve gente que chegava alcoolizado. Como que você vai vir para uma casa de santo alcoolizado? Sabe? Como assim? Então, muitas vezes sair de uma festa ou de um trabalho e ir para uma balada. Como assim? Você acabou de sair de um lugar sagrado, onde estava cultuando o orixá, e você vai para um lugar onde tem um monte de gente bebendo, fumando, chamando a Diogun o tempo todo. O que adiantou você estar em contato agora com o sagrado para depois você estar em contato com o Adiogun? Então, ou seja, tem coisas que começam... Só que o que eu faço? Eu fico na minha. Eu chego e falo, eu não acho legal, eu não aconselho. Mas você quer ir, vai, porque não tenho criança. Aí vai, com certeza, dá merda. Que aconteceu isso. Então, paciência. Tudo que eu fiz foi aqui para não trazer a Diogun. Você foi para um lugar e trouxe a Diogun, a culpa é minha? Não. Mas aí de quem é a culpa? É da casa. A casa é fraca, a casa é... Não, o que você fez? Então comece a ter disciplina, comece a buscar essa disciplina, porque a Diogun não encontra oportunidade onde tem disciplina. Ele não acha essa porta, ele não acha brecha para entrar.
não só esse lado, mas o ebó no sentido de sacrifício, o ebó no sentido de você, às vezes, dar uma oferenda para algum orixá, às vezes sim, às vezes é alguma necessidade. Às vezes a sua casa, por exemplo, essa semana teve uma moça, vai fazer provas, tudo, não estava conseguindo estudar, tal. Não era um Adiogum, mas a mente dela estava um pouco confusa, ou seja, o ori dela estava um pouco. Ela não tinha necessidade de um ebó, mas ela tinha necessidade de fazer uma comida e Iemanjá, rezar para Iemanjá tal, que é a mãe de todas as cabeças, de todo o ori, ou seja, ela fez uma oferenda, conseguiu estudar perfeitamente, estudou maravilhosamente bem, com foco, com objetivo e conseguiu. Ou seja, por quê? Porque quando ela fez aquela oferenda, ela entrou em contato com aquela vibração, com aquela energia. O que vem a ser diretamente o pai de santo, a mãe de santo, que nasce muitas vezes é isso. Porque o nome é zelador. Zelador. Mas os antigos, eles não gostam de zelador. Isso se tornou até um pouco, o meu mal humilde. É um zelador e acabou, porque ele gosta de chamar de pai e de mãe. Mas se você for, muitas vezes, analisar, é pai e mãe sim. Por quê? Em que sentido? Por exemplo, a Renata, acabei de fazer o santo nela. O que aconteceu? Eu fiz nascer Oxum nela. Daí vem a ideia do pai e mãe de santo. Você fez um orixá nascer numa pessoa. Agora, vai dela manter aquela vibração ou não. Eu não estou com ela 24 horas por dia e não vou conseguir fazer ela manter 24 horas a vibração de Oxum. Eu vou conseguir, enquanto ela estiver no roncó, estiver dentro desses 21 dias, eu dando os banhos, fazendo a reza, fazendo o rosto, aí eu consigo. Mas depois que ela sai, o relacionamento é ela com ela. Mas eu fiz nascer, eu não sou pai de Oxum, mas eu sou pai daquela Oxum que eu fiz nascer naquela cabeça. E que eu vou louvar por ela, eu vou rezar por ela, para que ela cresça cada vez mais, porque ela nasceu naquele ori. Eu fiz ela nascer naquela cabeça, naquele ser humano, na vida daquela pessoa. Então, na vida daquela pessoa, eu sou o pai daquela Oxum, porque eu fiz nascer algo de sagrado ali dentro. E eu quero que aquilo germine, dê flores. Então, eu vou cobrar o melhor, eu vou cobrar quando vê alguma coisa errada, eu vou falar. Porque a primeira coisa que quando você está nascendo, o que você tem que entender? Tudo morreu. Então, qual que é a primeira coisa num filho de santo que eu vou cobrar que faz o santo? Não ter as mesmas atitudes de antigamente. É a primeira coisa, porque você não é mais aquela pessoa morreu. Não tem como eu cobrar de você alguma coisa que já foi. Então, se eu vejo que a pessoa muitas vezes faz o santo, continua com os mesmos comportamentos, com os mesmos medos, agindo da mesma forma, brigando pelas mesmas coisas, criando problema pelas mesmas situações, ou seja, o que mudou na vida dela? Nada. O que adiantou eu fiz nascer um santo, algo sagrado no ori dela, se ela continua igual? Não. Esta pessoa morreu. Não pode mais ter o mesmo comportamento, agir da mesma forma, brigar pelas mesmas coisas, sabe? Ter as mesmas carências, os mesmos medos, as mesmas necessidades. Não, você não é mais aquela pessoa morreu, ficou para trás. O buri é a mesma coisa, porque o buri é um equilíbrio. Então, quando eu dou um buri em uma pessoa, eu equilibrei a vida dela, eu fiz nascer naquele momento um ori equilibrado. Então, se eu ver a pessoa desequilibrada em algum momento, eu vou cobrar isso dela. Eu falo, não, você tem ori. Não é para você estar desequilibrado. No entanto que a maioria das coisas mais nítidas que você vê dentro do buri, aqui o caso é uma, mas tem milhares de pessoas que tomam remédios, antidepressivos, remédios para ansiedade, fazem o buri, cortam o remédio e não precisam mais. É centenas de casos. Pessoas às vezes têm vícios, faz o buri e corta. Por quê? Porque o buri dá o equilíbrio, porque muitas vezes o remédio, o vício, é justamente uma carência, é uma fraqueza, é uma necessidade que você tem, que você precisa daquilo como uma muleta. E que justamente está... Mas por que isso? Porque tem um desequilíbrio. Você fez ali o ori e você alimentou aquele ori, automaticamente você equilibrou a vida daquela pessoa. Para ela, aquilo perde a necessidade. Você não precisa nem chegar para a pessoa e falar, não faça mais isso. Ela começa a não ter necessidade mais daquilo. E quando vê, ela abre mão daquilo. Seja de um remédio, seja de um vício, seja de qualquer coisa que traz um adiogum para ela. Então, isso é muito importante, ter esse entendimento, ter essa visão. Então, entendam, gente. Adiogum vive na Terra e ele se alimenta do quê? Da gente, do nosso mal. Como isso? Que é um outro ponto que a gente fica vulnerável a macumba e coisas do tipo. Como? Eu não faço mal para ninguém. Gente, isso não é garantia de nada. Eu sou uma pessoa boa, nunca prejudiquei ninguém. Como que o mal me pegou? Isso não é garantia de nada.
É a mesma coisa você ser vegetariano e ir numa floresta. Ah, a onça me comeu. E aí, só que você é vegetariano, a onça vai reconhecer que você é vegetariano e vai te comer. Não adianta nada, ela vai te comer do mesmo jeito. Então, ou seja, Tira a carne. Exatamente, não vai adiantar nada. Então, já começa que você não fazer mal pro outro, ter um bom caráter, é o básico. Isso não é garantia de nada, já começa por aí. Isso é o mínimo que você, que busca algo espiritual, que busca um sagrado, tem que ter. É o beabá. Só que existe uma grande diferença no plano espiritual que as pessoas não conhecem. Entre você fazer o mal e ter medo do mal, não tem diferença nenhuma. Eu não faço mal para ninguém, mas eu tenho medo que a minha vizinha lá me fez um feitiço, alguma coisa. Você tem medo, acabou, você está no mal do mesmo jeito. Para o plano espiritual, não existe diferença entre você fazer o mal ou você crer no mal e ter medo dele. O mal existe na sua vida da mesma forma. Se você tem medo do mal do outro, da maldade, da inveja do outro, acabou de ter uma conquista, não vou falar porque vão invejar, você tem medo. A inveja vai pegar em você. Por quê? Porque justamente você tem medo dela. Justamente por isso, você é vulnerável. Porque para eles, para os de alguns, se você faz ou você acredita, não tem diferença nenhuma. O mal existe na sua vida da mesma forma. Então é não crer, não acreditar. O mal é mal e acabou. Eu não tenho medo do mal do outro, ponto final. Deixa eu ver alguma coisa mais diferente. A relação muito de Exu e de Egum, quando há, muitas vezes, primeiro, se você está tendo muitas vezes um carrego de Exu, especificamente, vai ser o quê? Não é trancar rua, não é nada disso. É um carrego, muitas vezes, de Exu, orixá, que por algum motivo você gerou algum desequilíbrio e isso afetou a sua vida. Então existem centenas desses Exus que possam estar em desarmonia com você. Como eu falei, o Lopá é um, existe Ileru, que é de carrego que permite, Lebó, que é o que leva o Lebó embora, existem centenas, Onan, que muitas vezes fechou teu caminho e fez com que as coisas, justamente por alguma coisa que você gerou um desequilíbrio, você gerou uma desarmonia e isso afetou e trouxe consequências para a sua vida. Então muitas vezes o que vai equilibrar? O Ebó. E aí existe uma lenda, um Itã antigo, entre a relação entre Ebó e feitiço. Isso é uma lenda que os antigos sempre contam. O que é mais forte, o Ebó ou o feitiço? Existe uma lenda que quando foi criado, o feitiço foi criado ao meio-dia. Por quê? Porque o feitiço ele precisa de toda a energia possível, de toda a força possível. E justamente ele precisa do maior calor, sol, ou seja, ele precisa de quentura. Então ele precisa de muito, mas muita intensidade. E aí foi criado ao meio-dia o feitiço. O Ebó foi criado à meia-noite. Por ele ter sido criado à meia-noite, o que ele acabou de fazer? Ele acabou de fazer amizade com um dos maiores e mais poderosos orixás que existe, Exu. Ebó é amigo fiel de Exu. Por isso que todo Ebó, não importa se você tira um Ebó branco, um Ebó de Egum, um Ebó... Para quem que você entrega aquele Ebó? É Exu. Exu Eleru que você paga, Exu Elebó que leva, ou seja, sempre Exu. Não importa qual é o tipo de Ebó que você tire. Independente dos 3, 4 mil tipos de Ebó que você tire, é Exu que é presente em todos os Ebós. Então o Ebó é amigo fiel de Exu. E aí, em um determinado momento, teve um desafio entre eles para descobrir qual dos dois era o mais forte, o feitiço ou o Ebó. E aí foram até Ifá, estavam com eles conversarem, e aí o Ifá, que é a divindade da sabedoria, falou, então vamos fazer o seguinte, eu vou colocar cada um trancado num quarto escuro, sem comida, sem água, por 7 dias. Aquele que sobreviver nesses 7 dias é o mais forte. E aí pegou e colocou Ebó em um quarto e colocaram o feitiço em outro. Passou um dia, o que aconteceu? Exu sentiu falta de Ebó. Onde está Ebó que não veio até mim hoje? E foi procurar ele. Chegou e entrou ali no quarto, explicou, falou, estou assim, fazendo isso e tal. O que ele fez? Ele trouxe água para Ebó, trouxe comida, que é o que se usa no Ebó, comida, água, ele trouxe alimentos e trouxe coisas para Ebó. E aí ele ficava conversando, para tirar o tédio, aquela solidão, ele ficava conversando, por isso que o Ebó é rezado. E ficou junto com o Ebó. No outro dia ele ia embora e voltava. No quarto dia, feitiço que é solitário e sozinho, porque o feitiço é solitário e sozinho,
ele começou a falar, não, ele já estava quase morto, sem força, ele virou e falou, não, se eu que sou bem mais forte, sou ao meio-dia, tenho toda essa força e estou já quase minguando aqui sem água, sem nada, pelo amor de Deus, eu vou sair daqui agora e com certeza a Exu já, no primeiro dia, Ebó no primeiro dia já não aguentou e já saiu. Porque ele é muito mais fraco que eu. Quando ele abre a porta do quarto e ele sai, no quarto dia, ele vê a porta do quarto de Ebó trancada. Ele fica inconformado, fala, mas como assim? Ebó? Não, então ele morreu aí dentro. Quando abrir no 7º dia ele vai estar morto, que não sei o quê. Ele fica naquela. Por isso que muitas vezes ele diz que o feitiço precisa de muitas vezes de 4 dias, 3, 4 dias, tal, porque justamente o número cabalístico tem muitas vezes é por isso. E aí ele sai fraco, sem força, tudo. E Exu continua indo visitar Ebó todos os dias. Quando sai no 7º dia, que abrem ele, feitiço louco para ver o Ebó, ali minguado, morto, quando abre ele sai mais forte, feliz e cantando. E sai cantando, todo cantando. E quando ele sai, ele fala, meu Deus, o que aconteceu? Ele no 4º dia já estava quase morto, o feitiço, e a moça sai muito mais forte, muito mais feliz com tudo. E aí é dado todo o mérito a Ebó, e Ebó ganha o mérito. Por isso que não existe um feitiço que qualquer um fizer. Ebó é sempre mais forte que um feitiço. Ah, me fizeram um feitiço para me matar. Tira o Ebó e tudo. Acabou. O Ebó sempre é mais forte. O Ebó sempre é mais forte e sempre será mais forte que qualquer feitiço. Então, pessoas que são acostumadas a fazer feitiço um atrás do outro, primeiro são sozinhos e solitários, porque Exu não gosta de feitiço. Já começa por aí. Exu gosta de Ebó. Então, essa é uma lenda muito antiga, mas que já demonstra o fato de Ebó ser muito mais forte que qualquer feitiço que tenha. Então, mediante a um feitiço na tua vida, um EB na sua vida, às vezes um Ebó simples, às vezes um Ebó Egé simples, um Ebózinho branco, justamente é responsável por fazer toda a diferença e mudar, afastar aquele Adiogum, quebrar aquele feitiço e tirar tudo. Então não tenha medo de pessoas que vão virar para você, eu vou te matar, eu vou tirar o seu emprego, eu vou tirar o seu casamento. Não tenham medo. Porque se você tem medo desta pessoa, a primeira coisa, você crê no medo. A sua frequência vai abaixar. Sua aura vai diminuir, você vai estar vulnerável. Se você já tem algum Adiogum que você está chamando para a tua vida, essa pessoa vai ter facilidade pelo teu medo, é a porta de entrada que vai entrar. Então, não tenha. Ah, mas eu tenho meu orixá, eu tenho meu Exu. Não adianta nada. Não adianta nada. Se você está andando na rua e vem alguém te assaltar, que adianta você ter pai e mãe? Ele está na casa dele. Ele vai te ajudar como? Mas é o que a gente escuta. Não, eu tenho Exu assentado, não vai pegar nada em mim. O que tem a ver uma coisa com outra? O termo Exu assentado é um ponto de ligação que você tem com aquela divindade sua, de contato seu. Onde você pode ofertar as coisas, onde você pode trazer ele para o teu mundo com uma facilidade muito maior e ter a presença dele aqui muito maior. E muitas outras coisas. Qualquer dia eu vou fazer uma live também explicar sobre o fundamento, ou seja, um PG, um fundamento, alguma coisa mais específica. Mas, se você está andando na rua e você vai ser assaltado, alguém te deseja o mal, o que teu pai e tua mãe faz para te proteger? O que adianta? Nada, não adianta nada. Ou seja, é a mesma coisa. Agora, se você traz um orixá vivo em você e você tem aquele elemento daquele orixá na tua vida, que é aquela vitalidade dele, a pessoa pode fazer o que quiser, não pega. O fato de eu, por exemplo, de eu estar fazendo esse vídeo, que está na internet, falando esse tipo de coisa, quantas pessoas podem ficar com bronca de mim? Ah, não, mas eu tenho 3 Exu, 5, 7 Exu assentados, tenho santo por causa disso, mas pera, não. Eu posso ter 200 Exu assentados e 300 santos assentados. Se eu tiver cor e fraco, se eu tiver medo do mal do outro, se eu for uma pessoa sem caráter algum, uma pessoa que busca somente a maldade, que queira só ganhar dinheiro em cima dos outros e não faço nada, eu faço tudo errado, eu vou ser vulnerável, independente de quantos Exu, quantos orixás, quantos eu tenho assentado, quantos rebola come no corpo. Não tem como me proteger, não tenho como me proteger diante disso. Então, entenda que muitas vezes algumas coisas que acontecem na nossa vida também é para crescimento. Muitas vezes. Muitas coisas que surgem na nossa vida é justamente para incitar algum conhecimento
a nossa vida. Se você é uma fruta e você, por exemplo, é bicado demais por passarinho aquela fruta, o que acontece com a fruta? Hã? Não, ela amadurece mais rápido. Uma fruta que é bicada por um pássaro, ela amadurece muito mais rápido do que as outras. Você pode olhar no pé. Se tiver duas frutas, uma que foi bicada bastante, a outra que não foi, qual que amadureceu primeiro? A que foi bicada. Então, muitas vezes, essas guerras de Adiogun que a gente tem constantemente, que é como a Adiogun já diz, é guerreiros unidos. Esses guerreiros unidos que muitas vezes querem o nosso mal, porque eles precisam se alimentar da gente. Porque eles estão aqui na Terra, eles não estão no ouro, eles estão aqui, eles querem se alimentar da gente. E muitas vezes quando eles batem, ou eles te machucam, eles querem o seu mal, mas se você souber usar isso, você amadurece. Você usa isso justamente como escada para o teu crescimento, como forma de evolução, como forma de crescimento na sua vida. Então isso é muito importante, porque muitas vezes um obstáculo que surge na sua vida não é para o seu mal, muitas vezes é para te defender. A Covid aí mostrou, todo mundo usava uma máscara, a máscara é um obstáculo para o vírus. Então nem sempre o obstáculo é para o bem, muitas vezes o obstáculo é para algo mal. Muitas vezes é um obstáculo que você cria para que aquela maldade não chegue até você. Então a máscara é para proteger o vírus. Ou seja, é para proteger você, não é para proteger o vírus. É para proteger você de um vírus. Então é um obstáculo para o vírus. Então existem obstáculos que nós temos que criar para os adioguns não chegar na gente. Quais são esses obstáculos? Boa reza, um bom banho, uma boa cabeça, um bom ori, um bom pensamento, boas palavras, ver boas coisas. Não adianta. Uma pessoa reza, depois vai ver Cidade Alerta, ver o jogo do Corinthians, esse tipo de coisa. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Vai levar para baixo. Não tem como. Não tem como. Vai puxar. Não tem como. Ou seja, então tem que buscar coisas que realmente... Porque uma coisa que tem que entender é que não tem como a gente aumentar a escuridão. A gente aumenta a luz. No exato momento em que você está mais propício à escuridão, não é porque você aumentou a escuridão, é porque você diminuiu a sua luz. Ou seja, você diminuiu aquilo que você tem de bom, aquilo que você tem de mais sublime em você. Então, não perca justamente a sincronicidade que você pode ter com o teu orixá. Porque se você quebrar alguma coisa, você muitas vezes quebrar alguma ordem do universo, de alguma coisa, você vai gerar muitas vezes esse karma mal falado, mas você vai gerar esse desequilíbrio, isso consequentemente vai afetar a sua vida. Então assim, é natural muitas vezes passar por um jogo, muitas vezes ter um ebó, eu tenho esse adiogun para minha vida. Às vezes não. Às vezes o ebó, justamente ele está te prevenindo porque aquele adiogun está começando a se instalar na sua vida. Às vezes ele já se instalou. Se é uma doença, se é um adiogun de Arum, ele já se instalou. Aí você vai ter que tirar um sameji correndo, tirar um ebó saúde, coisa assim, para não deixar isso acontecer. Se é um ebó de Odi, de Exu, de Ejiokô, coisas do tipo, tem que tirar antes que ele se instale. Porque se ele se instalar, você vai ter miséria, você vai perder emprego, você vai ter prejuízo, você vai entrar em dívida. Ou o contrário, se é muitas vezes um adiogun que está vindo de injustiça para a sua vida, você vai ter que tirar um Egelechobara, você vai ter que tirar um Obará, algum ebó diferenciado para não deixar injustiça. Porque senão quando você vê, se você tem uma empresa, você vai ver, do nada você tem 10 processos em cima. Imagina, às vezes 10 anos você tem um processo, no caso de 1, 2 anos você tem 3, 4 processos de injustiça. Por quê? Porque é um adiogun de injustiça que já está gerando. Então você já faz aquilo para não deixar. Então, em alguns casos, o Búzios, ele alerta sobre o adiogun que está se instalando. Então, também não fique imaginando, se eu tiro o ebó, esse adiogun já está na minha vida. Não. Às vezes ele não se instalou. Às vezes, se você não tirou nenhum tempo hábil, claro, ele se instalou e aconteceu a cagada. Assim, mas muitas vezes o Búzios é justamente para alertar isso. Porque um adiogun, dificilmente um catiço fala. Dificilmente um Exu vai falar, ou seja, um catiço, dificilmente ele vai falar. Ele pode perceber. E aí ele vai falar, você está muito preguiçoso nisso, estou vendo você muito irritado com aquilo, você anda sem paciência, tudo. Ele já consegue entender que existe um sentimento ali. E que esse sentimento, claro, a gente que já conhece sabe que é um adiogun que você vai trazer. Mas ele não tem essa precisão de falar, tira o ebó XYZ. Nenhum vai fazer, somente o jogo que vai falar isso.
Justamente por quê? Porque é ele que tem o conhecimento de fato, que é todo o conhecimento que vem para poder determinar qual é exatamente o ebó cabível, para que equilibre teu corpo e faça com que você não atraia para a tua vida essa negatividade. Por quê? Existe um outro ponto de vista, eu tinha um irmão de Santo Antigo que ele sempre falava isso. Se você pegou o feitiço, se você pegou o ebé, é porque o Adiogum já estava na sua vida. Se o Adiogum não estivesse na sua vida, você não teria pego. Assim. Isso vai de pensamento. Alguns podem crer que sim, outros crerem que não. Mas assim, é bem possível que sim. Que se pegou em você porque aquele Adiogum já estava à sua volta. Ou seja, porque você já estava vibrando, seja numa maldição, ou seja numa raiva, ou seja em alguma coisa, ou seja já estava desejando mal para o outro, ou você já estava com raiva de alguma coisa. Muitas vezes a depressão, muitas vezes especificamente, é uma tristeza, uma amargura, uma apatia. Você já trouxe um Adiogum de apatia, de angústia para a sua vida. Alguém vai lá e faz um feitiço, pô, ele já está na sua vida, pegou. Aquela pessoa é forte? Não. Não é aquela pessoa que fez a macumba que é forte que vai pegar, não. Por isso que o que eu cobro geralmente dos meus filhos não são somente isso, mas é justamente afastar os Adioguns e tudo. Assim é tudo. Por quê? Porque eu me considero justamente através da honra que vocês me deram de ser o pai de vocês e zelar por vocês. Então se eu não fizer isso adequadamente, o meu santo vai cobrar de mim. Então por isso eu brinco, ninguém mexe com o filho meu, que se mexer o bicho vai pegar, justamente por conta disso. Por quê? Porque às vezes mexeu, pegou, que legal, ó, mostrou, tem um Adiogum aqui na sua vida. O que você está fazendo de errado? Porque é fácil a gente olhar para o lado, olhar para o outro e justamente virar e falar, ah não, eu só estou isso porque o outro fez. Tudo bem, o outro pode ter feito, mas você foi vulnerável. Você foi susceptível, você não é inocente. Então é legal por quê? Porque essa é uma conversa que a gente consegue ter, de virar para a pessoa e falar, um exemplo, por exemplo, sei lá, igual hoje, que veio uma pessoa, e que ela perdeu o emprego faz 3 anos e não consegue arranjar um emprego. Aí você começa, tudo bem, tal, tinha um ebé em cima que alguém fez para perder o emprego, que queria tomar justamente o lugar dela. Ok, existe. Aí você começa a cutucar, o que aconteceu? Ela estava infeliz no emprego. Ela já estava indo insatisfeita com o emprego dela, forçada. Ou seja, ela já estava, então foi essa abertura? Foi por essa porta que entrou? Você já estava indo para o seu emprego insatisfeito, você já não gostava daquilo que você estava fazendo, ela já estava achando que ela era injustiçada, que todo mundo ganhava menos ela, todo mundo ia para menos ela, ou seja, ela já estava percebendo e ela já estava incomodada, ou seja, ela ia para o serviço já com uma energia completamente negativa. Ou seja, ela já começou a gerar à volta dela uma frequência completamente errada e negativa. A pessoa fez a macumba, ou virou um feitiço, ou no caso dela fez. Pegou na hora. Por quê? Porque ela já estava vulnerável a isso, porque ela já estava infeliz, ela estava insatisfeita no serviço, ela já não queria mais ficar ali, ela estava ali presa por uma condição e já estava planejando outras coisas. Acabou. É a mesma coisa. Então, é legal, muitas vezes, ver o lado bom de quando pega um Adiogum. Por quê? Porque é um sinal para mostrar qual caminho que você deve seguir. Por onde você está indo? Putz, não é por aqui. Porque se pegou, é porque você se desviou do teu caminho. Você se desviou justamente do teu Dharma, vamos dizer assim, no sentido mais hindu, mas você desviou do teu Dharma, do teu propósito, do teu caminho. Quantas pessoas entram aqui na casa, isso de 20 anos de casa aberta, eu já cansei pessoas que entram, às vezes, simplesmente não vai ser seu filho por muitos anos ou por muito tempo, mas vai vir, vai fazer um guri, vai dar um equilíbrio na vida dela, vai voltar para uma coisa que ela nunca deveria ter saído, depois a vida sai. Por quê? Porque ela precisava daquele equilíbrio, daquele momento. E por algum momento você seria aquela pessoa responsável por aquilo. Talvez mais para frente o caminho se cruze novamente, volte e tal, mas era por aquele período. Ou seja, foi um sucesso. É igual um barco quando sai em direção a uma viagem. Chegou no porto, acabou. Depois ele vai fazer outra. Depois ele vai fazer justamente outro caminho. Então, entenda que muitas vezes quando a gente está aqui, quando nós estamos nesse mundo, primeiro, entenda uma outra coisa que é legal. Entenda que o teu espírito, o que você tem de mais sagrado, assumir uma forma física para estar aqui e conseguir proporcionar coisas maravilhosas para vocês. Imagina isso, que é um sagrado, que é algo divino, que é uma partícula de algo extremamente divino, que se
metamorfoseou num corpo físico para conseguir poder vir aqui e justamente cumprir com um propósito, ou seja, cumprir com alguma obrigação que um divino tem. E aí ele teve que muitas vezes se pegar num corpo físico para isso. Então toda vez que você sentir que você está fazendo algo de um Adiogum, você está chamando um Adiogum para a tua vida, que você está trazendo, fique atento qual que você está chamando. Se é Arum que você está chamando, se é a doença, se é Iku que você está fazendo, um destemido que pega um carro bêbado e sai, está chamando Iku. Ou seja, está fazendo algo que está provocando, porque a qualquer momento aquilo pode acontecer, que é a morte prematura. Porque o Iku é justamente essa morte prematura que você está trazendo. Em algum momento acontece. Em algum momento acontece. Os nossos amigos de infâncias que não estão aqui hoje estão aqui para provar. Quantos amigos que eu perdi que se enfiou em cima de uma moto foi e não estão aqui hoje para contar? Quantos? Quantos se enfiaram em drogas e hoje não estão aqui? Quantos foram para o caminho errado? Hoje estão presos. A prisão, eu não lembro agora qual que é, mas a prisão e a paralisia são considerados, junto com o Iku, um dos piores. Dizem que esses dois são mandados direto do Olum até. Não sei porquê, mas assim, existe uma explicação, que a prisão e a paralisia são coisas mais que vêm não só de Adiogum, mas vêm em conjunto de Adiogum com o Orixá. Curioso isso. Isso é um mito iorubá que fala, né? Uma coisa curiosa que eu lembrei agora. Então, bom, acho que do que eu me propus, eu acho que muitas vezes a ideia é essa. Entendem então que muitas vezes essa magia que existe, esse feitiço, essas coisas, precisa ter dois lados. Sempre pensa assim, se é feito alguma coisa aqui, é para alcançar no outro plano espiritual seu. Pensa assim, como está a sua reputação lá? Como está a sua reputação do seu Ori neste outro plano, neste outro lugar sagrado? Como está a sua... Você tem condição de chegar diante de um Orixá de olhos assim abertos, de cabeça erguida e conseguir... Porque às vezes não é uma maldade que você está fazendo, às vezes você não está prejudicando ninguém, às vezes você está prejudicando você mesmo, fazendo coisas contra o que é o melhor, às vezes é uma preguiça, às vezes é uma vaidade, às vezes é um orgulho que você tem diante de uma coisa, às vezes é um perdão que você não pediu a determinada pessoa, que você sabe que errou e por orgulho você não pede. Ou seja, são tantas coisas que a gente chama para a nossa vida. Por isso que muito lá atrás, nas primeiras lives, quando eu comecei a falar do de Iwa, que é do caráter, é fundamental e essencial para a vida, as pessoas não acreditavam. E agora isso faz sentido. O quanto ter caráter é uma coisa fundamental. E isso é uma das coisas que eu sempre cobro aqui. Não só com isso, mas para as pessoas estarem à minha volta. Por quê? Porque se é uma pessoa sem caráter, a primeira coisa, eu não quero que faça parte da minha vida. Não quero que faça parte da minha casa. Por quê? Porque ensinamento eu tenho como ensinar, caráter não. Eu não tenho. Isso não tem como ensinar para a pessoa ser um bom caráter ou não. Ou eu ensino ela sabedoria, conhecimento, ou seja, não é nem ensinar, é uma troca, na verdade, porque eu aprendo tanto quanto, então é uma troca, ou na realidade a gente faz essa troca, ou seja, ou porque caráter não tem como ensinar, certo? Bom, então 9 horas deu nosso horário, vamos agora para o nosso desenvolvimento. Espero que todos consigam e tenham entendido um pouco a respeito. Uma coisa que eu vou pedir, como a live ela fica salva lá, assistam novamente, para ouvir novamente, sabe? Porque muitas vezes perde algumas coisas. É igual, eu gosto de ler. Eu gosto de ler alguns livros, muitas vezes 2, 3 vezes, porque às vezes teve alguma parte que naquele momento eu ignorei e depois eu vejo com outros olhos, com outra cabeça, eu vejo diferente, tem alguma outra impressão. Isso é muito bom, isso é muito bom. Então, assistam novamente para poder ter um novo ponto de vista. Certo? Boa noite a todos.